Você é um investidor que já começou, já tem ali investimentos em renda fixa, tem aquele dinheiro separado na caixinha de um banco ou do outro, e aí você resolve passar para algo mais rentável, mais arriscado, mas que enquadra-se mais naquele seu momento de investidor, né, com mais conhecimento, e aí você conhece os tais e tão famosos fundos imobiliários, você se interessa por eles, resolve começar a investir e pensa, eu vou me afastar da renda fixa e eu vou investir em fundos imobiliários de papel, por exemplo. Será que você realmente está se afastando da renda fixa, como você imagina? Te falar sobre isso até o final desse vídeo, você vai entender que nem sempre você vai estar investindo em renda variável sem investir na renda fixa. Acompanha. Uma outra coisa que você vai entender até o final do vídeo é o que eu utilizo como critérios na escolha de fundos imobiliários especificamente. Quais são os objetivos, o que eu olho em cada um e por quê, o que eu busco quando eu escolho esse, quando eu escolho aquele. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Ed, esse é o seu Moeda a Mais. E o primeiro ponto sobre o qual nós vamos falar é a questão que já foi falado, já foi abordado em um outro vídeo. Vou deixar aqui o card para vocês. Abordei previamente neste vídeo a ligação que existe entre o IPCA, por exemplo, e os fundos de papel. E mais especificamente agora tratando desse assunto e sem mais delongas, existem fundos imobiliários que você vai estar comprando e que são rentabilizados a partir justamente da renda fixa. Exemplo, vou pôr na tela aqui para vocês verem um exemplo clássico que é do Maxi Renda, o MXRF11. Presta atenção, porque é realmente importante para você entender essa coisa e não só fazer porque é grande, porque tem liquidez alta, porque tem não sei quantos milhões de investidores, ok, mas só porque todo mundo está lá que você vai também, é o seu objetivo. Você que não busca segurança porque você já tem um outro ativo que é muito estável e agora você quer um que gere maior rentabilidade, que justamente seja diferente da renda fixa, que não dependa de que a renda fixa vá bem para que os seus rendimentos vão bem também. Bom, o site é o Status Invest, já falei também sobre ele aqui no canal. Vamos até a pesquisa, que é seguida de MXRF11. O Maxi Renda vai estar listado aqui na tela e muita gente olha logo dividend yield, preço dentro de um ano, 6 meses, né, uma janela X. E aí a pessoa que quer afastar os seus investimentos da renda fixa, por exemplo, quer diferenciar, né, quer diferenciar os seus investimentos da renda fixa, quer fazer realmente uma carteira diversificada, muitas vezes sequer sabe que existe essa parte aqui no rodapé da página, mostrar aqui para você, que é onde ficam aqui os detalhes sobre o portfólio desse ativo do MXDF11. Os imóveis, em que estados estão distribuídos e observe, por exemplo, os investimentos que a Maxi Renda tem em outros fundos imobiliários. Olha que coisa fantástica. Você, de repente, tem ali um fundo de logística e aí quer comprar um outro fundo imobiliário, compra a Maxi Renda, que investe no fundo imobiliário que você já tem. Você acaba tendo uma duplicidade de ativos na sua carteira, porque um vai estar diretamente ligado ao outro. Se porventura acontece alguma coisa política, alguma coisa geopolítica que de repente influencia para mal, para ruim em um dos seus ativos, o outro vai sofrer diretamente os mesmos efeitos. Para diversificação, equilíbrio da sua carteira de ativos, isso não é lá muito bem indicado, né? Pelo menos é o que dizem os especialistas, e pela minha experiência própria, eu vejo que é uma coisa que eu não quero para minha carteira, é uma coisa que vocês têm que decidir por vocês mesmos, inclusive. Escrevam aí nos comentários o que, que vocês acham. É tudo de uma coisa só? É só para um lado? Ou realmente tem que equilibrar, tem que balancear isso? Diz-me aí. E continuando aqui sobre essa questão de o que está sendo parte do portfólio do próprio fundo imobiliário. Por exemplo, vocês veem aqui que tem Gary 11, um outro que eu posso dizer que de certa forma é muito famoso, que é o TIGAR, né? TGAR11, é um fundo de desenvolvimento, enquanto o Gary é de imóveis industriais e logística. Você que de repente estava pensando, eu vou investir em fundos de papel, em fundos de logísticas, observa no portfólio, o que ele faz. É uma das coisas que eu não deixo de olhar.
Outra coisa que eu observo muito, aí quais são os imóveis desse ativo? Quero investir, no sei lá, vamos olhar um outro aqui, por exemplo, o XPML11. É uma coisa que eu faço sempre. Venho até essa parte dos imóveis relacionados ao ativo e vejo qual é o nome. Shopping Bela Vista. Qual é a vacância? Qual é a inadimplência? É zero. Zero vacância, zero inadimplência. Olha, ponto positivo, super positivo. Vou depois lá ao Google e procuro. Procuro mesmo. Shopping Bela Vista na Bahia. Como é que é esse shopping? O Shopping Bela Vista é um shopping bom, é um shopping que está bem situado, tem grande movimentação e as pessoas no popular. Será que eu conheço alguém que é de lá da cidade que pode me dar informações? É por aí, porque é algo que sai apenas do que é dito de maneira geral. Eu estou pesquisando no detalhe, eu quero saber para onde é que aquele fundo está empregando os meus investimentos. Inclusive, eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o Diego lá de Lauro de Freitas, que certamente vai curtir muito esse vídeo. Ele que é um grande investidor aí em fundos imobiliários, né? Enfatizo que nenhum vídeo desse canal é recomendação de investimento, mas aqui eu estou passando a minha opinião. Bom, por quê? Né? Nós investimos, por exemplo, se você tem um objetivo, por exemplo, de pôr um dinheiro lá e esquecer, deixar rendendo, de fato é como eu ouvi em uma entrevista de uma pessoa muito rica outro dia, que tem uma renda parecida com a da renda fixa. Não vale a pena porque nos fundos imobiliários existe um risco muito mais alto. Mas se você espera um bom momento para você fazer um investimento, tendo em vista que você entende que aquele fundo tende a crescer ou a voltar a crescer, de certeza que você vai ter ganhos tanto no rendimento, no seu investimento de fato, quanto nos dividendos que vêm pela frente. Uma outra coisa que eu não deixo de observar num fundo imobiliário, qual é a situação prevista com relação à política para esse fundo imobiliário? É um fundo que tem principalmente os seus rendimentos, ainda que não diretamente recebidos, mas vindos de varejo, do público, do miúdo, das pessoas como nós, tende, por exemplo, a pessoa física gastar menos quando os juros estão mais altos. Se existe uma tendência ao aumento da taxa de juros, aquele fundo imobiliário acaba tendo uma tendência a sofrer mais para receber os seus pagamentos, portanto, vai repassar um pagamento também mais sofrido e vai ser mais complicado para quem está investindo, principalmente para quem não começou ainda a ter lucro gerado ali pelos dividendos que, na maioria dos casos, são mensais. Então, gente, é sempre prestar atenção. Um maior número de detalhes que lhe sirva para os seus objetivos, para a sua carteira, para o seu bolso. Quem tem milhares, centenas de milhares para investir, não vai ter os mesmos objetivos, tampouco a mesma, posso dizer, que intensidade com a segurança dos ativos que você, que tem menos chances ainda de errar, portanto, quanto mais estudar, quanto mais prestar atenção e for aos poucos, melhor ainda. E eu estou aqui para ouvir, para aprender junto com vocês, para de repente passar alguma experiência, até mesmo ruim que eu tenha tido, para ajudar a fazer com que não aconteça nenhum tipo de situação ruim com os investimentos, com a vida financeira de vocês. A gente tocando essa ideia. Olha, muitíssimo obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Obrigado, Claudite.